Muito se fala em espiritualidade. Alguns relacionam a espiritualidade a outros níveis de consciência, alguns falam de outros planos de existência, alguns falam de comunicação com outros seres ou guias, alguns se baseiam muito nas tradições religiosas. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu ponto de vista do que é a espiritualidade, que para mim é aprender a navegar pelas águas da vida. Eu sou Luiz Henrique de Souza e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Para mim, espiritualidade está muito ligada a entender como a vida funciona, entender o que a gente está fazendo na vida, entender principalmente o que eu sou. Essa pergunta para mim é fundamental se a gente quer entender um pouquinho mais sobre o que é a vida e sobre o que a gente é. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode buscar esse entendimento sobre o que a gente é, sobre o que a vida é? Eu não vejo esse entendimento vindo dos livros. A gente é um livro vivo. Cada um de nós é um livro vivo. Cada um de nós é a história de toda a humanidade. Dentro da gente tem todas as qualidades e os defeitos do ser humano. E se a gente começar a ler dia a dia o livro do que a gente tem descobertas incríveis. Descobertas que eu chamo de descobertas espirituais. São insights que vêm e começam a esclarecer o que nós realmente somos e por que a gente está aqui. Muitas vezes essa compreensão não é nenhuma compreensão intelectual. É muito mais um entendimento que vem através de uma intuição muito forte. É importante não ter todas as respostas ou não querer ter todas as respostas. Quando a gente começa a entender que o nosso pensamento, o nosso cérebro, esse instrumento, ele não consegue conectar todos esses pontos. Ele tem uma visão extremamente limitada, o pensamento é limitado. E a gente não vai conseguir resolver isso como resolve um problema. Na verdade, a gente vem tentando resolver os nossos problemas através desse instrumento e não vem dando certo. Através dos anos, de centenas de anos, de milênios, o ser humano vem acumulando problemas. Desigualdades, guerras infinitas, batalhas no nível pessoal, no nível social. Então a gente se acostumou a enxergar a vida como uma batalha. E para entrar dentro dessa espiritualidade, talvez a coisa mais importante que a gente tenha que fazer é observar o que a gente é. E esse processo de observar o que a gente é não é fugir dos momentos, é justamente estar presente em cada um dos momentos da nossa vida. E quanto mais a gente conseguir enxergar o que a gente é sem julgar, porque a nossa mente é muito julgadora. Quando a gente tem um pensamento que a gente chama ruim, a gente começa, nossa, eu sou espiritualizado. Eu não posso ter esse tipo de pensamento. Eu devo guiar minha mente para outro caminho. Quando a gente começa a deixar isso um pouco de lado, quando a gente começa a focar muito mais na experiência, não no acúmulo de experiências, mas tá vivo dentro daquela experiência, isso possibilita que a gente tenha insights vivos sobre o que está acontecendo com a gente, sobre o que a gente é. E é incrível e fantástico se tu leva isso a sério, como tu pode começar a descobrir coisas sobre quem tu é e sobre o entendimento da vida em geral. Quanto mais a gente descobre que a gente tem beleza e a gente tem uma feiura muito grande dentro da gente, a gente descobre que a gente é o melhor e o pior do mundo. Ao mesmo tempo, a gente começa a ficar muito menos crítico com o outro. Essa compaixão que a gente começa a ter pelo outro, a gente vem através do nosso próprio autoentendimento. Eu sou o mundo. E quando eu começo a perceber que eu sou o mundo no seu pior e no seu melhor, eu começo a entender o próximo. E entender o próximo eu começo a não julgar. Isso começa no meu auto-julgamento, então eu começo a deixar um pouco de me julgar
E eu começo a deixar de julgar um pouco o que o outro é. E no meio desse mar de confusão que a gente vive, quando a gente entra nesse processo espiritual, que para mim é entender como se navega pela vida, entender o que ela é, e para entender o que a vida é, a gente tem que entender o que nós somos. E muito do que nós somos, se vocês prestarem atenção, é pensamento. O mundo, como eu já expliquei no outro vídeo, o mundo é o playground do pensamento. Nós, o eu, o ego, que se chama, somos formados pelo pensamento. Se eu pegasse agora e magicamente tirasse as tuas memórias, o que tu seria? Pensa bem nisso. O que sobra sem o acúmulo de informações que a gente tem? E principalmente o acúmulo psicológico de informações que a gente tem, que é o que forma o eu. Não só os nossos conhecimentos. É muito importante a gente conseguir se comunicar, a gente conseguir trabalhar, a gente conseguir fazer as coisas práticas. E aí o pensamento é uma ferramenta excelente. O problema é que a gente assumiu que nós somos o pensamento. Então, toda essa nossa história psicológica que a gente conta, a gente assumiu como o que é isso? É isso. E como a gente sabe que o nosso tempo nessa Terra é limitado, a gente tenta escapar das coisas e dos fatos de várias formas. Então, o que eu acho sobre muitas dessas coisas que eu falei antes, outros planos de existência, sobre as religiões, sobre tudo isso? Em primeiro lugar, eu não sou ninguém para julgar o que é certo para vocês, o que vocês têm que buscar. Porque cada pessoa tem um caminho específico. E esse caminho se apresenta se a gente deixa as coisas acontecerem. Então, não me julga e nem se auto-julga por estar querendo estudar uma religião. Não tem problema nisso. O problema é quando tu lê um texto religioso, eu pego a Bíblia, leio ela 20, 50 vezes, sei lá, 100 vezes, e agora eu tenho a verdade e agora eu começo a julgar todo mundo. Para mim, isso é criminoso. Mas se tu vai estudar aqueles textos religiosos com uma mente aberta, pode ser que tenha informações muito interessantes lá dentro. Eu sou um cara que não tive essa experiência de ler a Bíblia. Só que é muito legal que sempre quando eu vejo algum provérbio, alguma coisa que surge, eu acho extremamente interessante. Eu acho que tem algumas coisas que tem muita verdade ali por trás. E se vocês me perguntarem o que eu acho desses grandes seres que vieram bater um papo com a gente, e o que eles são, eu acredito muito que quando o eu não está presente, esse eu psicológico, ele se desfaz de uma forma real, não de uma forma onde eu ponho a minha vontade para deixar o vazio. Todo mundo fala, né? Medita, faz um mindfulness e fica vazio. Isso é meio que forçar esse vazio é morto. Mas tu entende a vida, tu entende a ti mesmo, o que tu é de verdade, e alguns chamam de inteligência, uns chamam de Deus. Eu acho que Deus é uma palavra muito poluída de conceitos pré-prontos. Uma vez eu usei isso num fórum, eu falei a mente divina. Daí o cara já botou todos os conceitos associados com isso, que era onipresença, onisciência e tudo mais. Então eu evito usar a palavra Deus, que é muito... não é um preconceito, mas ela já está totalmente estruturada. Eu prefiro usar uma palavra que não está estruturada, porque eu não conheço Deus. Eu não conheço o que é essa inteligência. Não conheço mesmo. Eu não posso falar nada sobre ela. O que eu posso falar, eu vou falar agora. É incrível. Ela é incrivelmente mais inteligente que eu. Não 1, 2, 3, 100 vezes. É infinitamente mais inteligente que eu. E ela enxerga toda a vida num contexto que eu não consigo enxergar um palmo na minha frente. E ela põe as coisas da melhor forma possível. E eu, com a minha inteligência, eu atrapalho esse processo de entendimento. Eu não deixo a vida fluir na sua inteligência. E é isso que eu posso dizer, pelas minhas experiências com isso, é que essa inteligência, ela transcende tudo que a gente conhece, transcende qualquer tipo de palavra. O amor que ela carrega também, mas eu não sei o que é isso. Tá? Isso não faz parte da minha vida. Quem sabe um dia eu não posso dar um depoimento falando disso, mas eu não posso. Mas no momento que eu entendi que essa inteligência existe e atua em mim, na minha vida, se eu não atrapalho isso, porque ela continua atuando, mas eu vou indo contra, a gente está sempre remando, a gente está sempre fazendo força contra a maré.
A gente veio dizer que a vida é uma batalha, então a gente está sempre batalhando, a gente está sempre colocando energia contra o que a gente é, ou contra a situação que a gente está. Eu aprendi a respeitar essa inteligência e tentar abrir as portas para ela atuar na minha vida. Então eu acredito que grandes homens vieram para esse mundo e tinham essa eles estavam muito limpos. Eles conseguiam deixar de lado esse eu e essa inteligência atuava neles. E quando essa inteligência atua na gente, a gente percebe que é uma coisa completamente grandiosa. É uma coisa completamente fora do mundo ordinário que a gente vive, da nossa mente ordinária, comum. Então as palavras desses grandes seres, muitas vezes, o que a gente conseguiu captar, o ser humano conseguiu captar deles, a gente escreveu livros, a gente criou tradições religiosas em cima disso. E eu não acho que era bem isso que eles vinham fazer. Eles não vieram escravizar a gente, eles vieram libertar a gente. E através dessas tradições, muitas vezes a gente fica preso. E essas tradições, quando a gente segue ao pé da letra, não nos libertam. Mas não porque eles vieram criar as tradições, não. Eles vieram tentar libertar a gente. Então é muito diferente o profeta vivo, o cara que veio aqui, abriu nossos olhos, do que o que nós criamos de tradição, segundo o que foi contado e segundo o que contaram pra gente, do que eles falavam. Para mim é completamente diferente. Porque essa inteligência infinita, Deus, seja lá como tu queira chamar, a gente não consegue botar isso em palavras. Quando a gente põe em palavras, a gente transforma isso no nosso plano mental, a gente tenta comunicar isso e é incomunicável. Então eu imagino o desafio que esses caras tiveram ao tentar explicar algo que está completamente fora do plano do pensamento. Então, para mim, eu acho que tu tem que ter muita liberdade de buscar muitas coisas. Só que o que eu vejo, as pessoas que estão buscando essa elevação espiritual, esse crescimento espiritual, muitas vezes elas vão só no que está escrito no livro ou na mensagem, e elas não conseguem viver aquilo verdadeiramente. Elas acabam julgando os outros, dizendo, eu estou em um outro nível, e essas pessoas estão me atrapalhando. Para mim isso nada tem de espiritual. Essa descoberta espiritual é que eu sou o mundo, eu sou a mesma coisa que as pessoas que estão ao meu redor. Psicologicamente, nós estamos todos no mesmo barco, com os mesmos medos, os mesmos desejos. E eu acho que acaba sendo um desejo muito ruim, esse desejo de evoluir espiritualmente. Porque ele acaba nos levando por um caminho falso, por um caminho de isolamento e um caminho de não compreensão do outro. E quanto mais a gente entende o que a gente é, mais talvez humilde a gente fique, porque a gente entende o tamanho da nossa própria limitação. Então, descobrir a espiritualidade é descobrir o que é a vida. E a gente descobre o que é a vida através da descoberta do que a gente é. E a gente é complexo. Nós criamos, o ser humano se criou como uma coisa complexa. Ao mesmo tempo que a gente tem tecnologias incríveis que nos possibilitam estar conversando à distância, ou estar gravando esses vídeos, alta resolução, mandando vídeo rapidamente pela internet, sabe? A gente vai para o espaço, a gente viaja com aviões a jato, a gente tem coisas realmente fantásticas. Mas o ser humano, por dentro, psicologicamente continua o mesmo. Lutando centímetro por centímetro de terra, de conquista de dinheiro, pelo prazer, fugindo do medo, mantendo a sua família, o seu nome, querendo ter a sua estátua, querendo que ele seja lembrado pelo que ele era. E isso é ego. E a gente tem que entender o que a gente é, porque a gente tem o melhor do ser humano e esse pior também dentro da gente, dentro do que a gente é. Você já começou a ler o livro da sua própria vida? E ler o livro da vida não é se isolar do mundo, é justamente deixar que a vida vá fluindo, fazer o que tu tem que fazer. E aí quem sou eu para dizer o que tu tem que fazer ou não? Mas conseguir observar o que tu é. Observar tuas ações, as tuas reações, entender tuas emoções. Elas mentem menos que a nossa própria mente. E isso é ler o livro da vida. Para mim, isso é cair muito na espiritualidade. Quanto mais a gente entende o que a gente é, mais a gente começa a entender essa vida.
E para fazer esse entendimento, para ter esse entendimento, a gente tem que ter a mente muito livre. A gente tem que cortar muito das coisas que nos ensinaram, porque a gente é extremamente condicionado. Quando tá tudo explicado, a vida é assim, assado, tem que seguir tal caminho, ok. Então a gente só fica se punindo porque a gente não consegue seguir no caminho, ou triste porque se a gente se mantém no caminho, a gente não chega lá, a gente não atinge o que a gente estava esperando. Eu acho que esse caminho espiritual a gente tem que deixar de lado todas as expectativas. A gente tem que começar a descobrir a beleza da própria vida. É quase uma coisa ingênua, é quase uma coisa infantil. É por isso que eu falo muito da criança interior. A criança não está preocupada em chegar em algum lugar. Ela está maravilhada com a vida. Ela está achando tudo isso maravilhoso. E ela faz de tudo isso uma brincadeira. Talvez a vida seja muito mais por esse caminho do que atingir, conquistar coisas. Sejam essas coisas no plano espiritual, que se chama, ou no plano material. Então, começa a ler o livro da tua própria vida. Dentro desse livro tem todas as respostas. Eu acho que a gente tem as portas abertas. É só a gente começar a prestar atenção em tudo isso, no que a gente é. Se essa mensagem fez sentido para ti, deixa o comentário. Se ela não fez sentido, também fala. Expõe, eu estou muito aberto ao diálogo e eu acho que isso é super importante. Independente de qual seja a resposta para tudo isso, eu sei que o mundo precisa de novas respostas, precisa de pessoas que tragam mais luz, tanto para si mesmas quanto para os outros. Desesperadoramente a gente precisa disso. Então, se tu é a luz, deixa um pouquinho da tua luz aonde tu for. Deixa o comentário, se inscreve no canal, e se essa mensagem for importante para ti, tu acha que outras pessoas podem estar gostando dessa mensagem, compartilha esse vídeo agora mesmo. Eu estou postando vídeo todos os dias, se você quiser explorar outros vídeos, tem vídeos bem legais aí que eu estou fazendo. E compartilhando um pouquinho da luz que eu tenho, que eu descobri que eu tenho, e eu sei que cada um de nós tem luz. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!